Olá você que acompanha o meu canal, agradeço aos mais de 6.000 views, aos mais de 400 inscritos, que juntos, a gente forma uma aliança grande, né, contra o obscurantismo, né, contra a barbárie. Quanto mais conhecimento, mais a gente se alia para construir, né, uma aldeia diferente, como diz Tolstói. O trecho de hoje, que nós precisamos entender da nossa história, da nossa nova república, é esse pedaço, esse recorte. Nós vamos analisar com os documentos históricos e também, como, né, a gente não participou, né, a gente vai analisar com a pesquisa bibliográfica ampla sobre esse recorte de 60 a 64, mais precisamente 1960 a 1964. Nós sabemos que o planeta vivia aí a Guerra Fria, polarizada pelos Estados Unidos, né, capitalista, e a União Soviética, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, o Bloco Socialista. Os Estados Unidos entendiam e entendem até hoje que a América como um todo é o seu quintal. Então, no seu quintal, eles não iriam admitir mais países socialistas, uma vez que Cuba havia promovido a sua revolução em 1959, Che Guevara e seus capangas, né, e seus companheiros de luta que estavam exilados no Chile, conseguem promover a revolução em Cuba, e Cuba alinha-se à União Soviética. E, logicamente, na porta dos Estados Unidos, também acontecendo aí a crise dos mísseis em 1962, que quase levou a nessa nossa terceira guerra mundial, né? Mas, enfim, acontecimentos aqui em nosso país, nesse recorte de 60 e 64, nós tivemos aí as eleições de 1960, e nós tivemos de um lado aí, né, o emblemático, né, Jânio Quadros, né, que vinha lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e de um outro lado nós tínhamos aí um vice já conhecido dos populistas, né, que era João Goulart, o Jango. Então essa dobradinha, lembrando que Jango era vice do Henrique Teixeira Lott, né? Lembrando também que nas eleições de 1960, o Jango ele quase teve mais votos que o próprio presidente que venceu, que era Jânio Quadros, vencendo aí com do seu lema favorito, né, repetido na campanha de 1960, que era acabar com a corrupção. Lembrando que Jânio também teve envolvimento em corrupção na prefeitura de São Paulo, anos depois, quando assumiu por 2 mandatos, né? Então esse recorte que vai de 1960 com as eleições de Jânio Quadros. Jânio Quadros, sabemos aí que ele é pressionado pelas Forças Armadas e ele renuncia no Dia do Soldado, em 25 de agosto de 1961, né? E, logicamente, o seu vice, né, ele não tinha uma relação boa com o vice, o seu vice, João Goulart, estava em missão na China. Havia passado pela Rússia, havia aí recebendo honrarias de chefe de Estado pelo Khrushchev, né? Nikita Khrushchev, e vai para a China, também aclamado como chefe de Estado na China, e quando ele diz que ambos os países são como irmãos, aqui no Brasil fizeram uma leitura diferente, dizendo que o Brasil tinha se alinhado, né, à China, ao bloco socialista, né? Enfim, muito mal visto pelos Estados Unidos, que entendiam que a América do Sul e a América Latina e o Caribe eram territórios anexos aos Estados Unidos. Então, nós vamos começar a contar, a mostrar os fatos, né, deste recorte da nossa história nacional. Importantíssimo que a gente conheça como se desenvolveram alguns golpes ao longo da história. Não foi diferente de 1889, quando Deodoro assume aí a presidência, né, destituindo aí o Império, Dom Pedro II, né? Depois nós tivemos um outro golpe lá em Washington Luiz, 1930, onde, logicamente, Júlio Prestes vence as eleições, mas Getúlio Vargas é que praticamente embute-se no poder, né, e fica lá 15 anos, né, permanecendo ora provisório, ora constitucional, ora depois de um tempo ele totalmente ditatorial. E
Em 1946 nós quase tivemos um golpe, com a queda, né, aí de Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas lutou na Segunda Guerra ao lado dos aliados para combater as ditaduras, né, nazifascistas, e acaba dentro da sua casa, domesticamente, tendo uma ditadura, vivendo uma ditadura. Então ele praticamente deixa o governo, elege-se novamente senador, e depois ele volta, o velhinho volta em 1954, né, como presidente da República, suicidando-se em 24 de agosto de 54, né? Ele volta aí em 1950, né, para ser exato. Então esse recorte, né, de 1960 a 1964, a gente entender como que foi sucedido o golpe, né, como que foi sucedido esta empreita dos militares, né? Lembrando aí o apoio dos Estados Unidos para esses países promoverem os seus golpes e evitarem que o regime socialista se instaurasse, especialmente no Chile, na Guatemala, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, né, na Argentina e especialmente no Brasil, que se a gente for analisar o território do nosso país, o território do nosso país é maior que o território dos Estados Unidos. Nós somos maiores que Cuba, né, continentalmente, e Cuba, sendo pequena, já causava aí nos Estados Unidos uma dor de cabeça imensa, né? Causava aí uma série de contratempos. Ainda mais, né, o maior país em extensão territorial, tirando o Alasca, logicamente, seria o Brasil nas Américas, né? Em segundo lugar, os Estados Unidos. Os Estados Unidos só é maior graças ao Alasca, né, que foi aí anexado, foi comprado da Rússia, e do Havaí. Graças a essa extensão territorial, os Estados Unidos conseguem territorialmente ser maior, tem população maior também, em torno de 320 milhões de habitantes, e nosso país 212 milhões, né? O emblemático Jânio Quadros acaba aí, dentre os seus feitos em pouco tempo no governo, acaba condecorando, né, um argentino radicado em Cuba, Che Guevara, né, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. E isso acaba desagradando a própria UDN, acaba desagradando os próprios aliados, né? E também acaba aí desapropriando terras e jazidas minerais, anexando ao Estado, desagradando as Forças Armadas, que acabam, né, junto com a pressão de Carlos Lacerda, num dia anterior, no dia 24 de agosto, né, falando em cadeia nacional, falando aí dos contratempos do presidente, tudo isso, como diz, né, o próprio Jânio Quadros, né, forças ocultas, né, fizeram-me renunciar, levaram-me à renúncia, né? E logicamente a gente sabe que forças ocultas, o repórter Écio acabou incluindo esta frase no pronunciamento de Jânio Quadros. Sabemos que ele não falou, porque várias vezes, em vários relatos históricos, ele ficava bravo, inclusive, que quando falava em forças ocultas, ele nunca disse isso. Entrou para os anais da história e cabe a gente, como crítico, analisar, né, esse ponto de vista. Nós entendemos também que os Estados Unidos apoiaram, né, inúmeras ditaduras nas Américas, especialmente na América Latina e no Caribe, né, derrubando presidentes de esquerda, comunistas, né, para colocar no poder, para vestir no poder, para impetrar no poder governos alinhados aos Estados Unidos, governos liberais alinhados aos interesses econômicos dos Estados Unidos, que eram a maior potência, ainda o são por causa dessa utilização do seu quintal, que são a América Latina e o Caribe, que é a América Central, o Caribe e a América do Sul, né? Nós sabemos que nós vendemos matérias-primas para os Estados Unidos e eles vendem para a gente, né, com a mesma matéria-prima produzida, vendem produtos tecnológicos, né? Em um próximo vídeo a gente vai falar aí, gente, no dia 13 de março, que aconteceu um comício, né, onde o presidente João Goulart, o Jango, ele fala para a população, para o povo que está ali esperando, fala, né, especialmente da desapropriação de grandes extensões de terras para a realização da reforma agrária,
né? Alguns dias depois, 6 dias depois, de 19 de março, acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, onde tinham aí conservadores, banqueiros, militares. Nós tínhamos o famoso padre que promovia uma campanha, né, contra o comunismo, que é o Patrick Peyton, né? E, logicamente, tudo isso concorre para fragilizar e desestabilizar o governo, já bastante fragilizado, de João Goulart. Então, na próxima aula, a gente vai falar, inclusive, da Operação Brother Sun, dos Estados Unidos, né, através do seu presidente Lyndon Johnson.